Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação e hoje eu vou responder a pergunta quinta essencial de um assunto que só eu ligo, que é Beastars é furry? E se ele é furry, o que isso quer dizer pra gente? Como eu já falei outras vezes nesse canal, para mim uma grande vantagem de você produzir conteúdo coletivamente é você poder continuar sendo burro, mas parecer inteligente por estar trazendo gente inteligente para gravar com você. E hoje não podia ser diferente, eu chamei minha amiga Debbie Garcia do canal Entre Texto, que você pode conferir o link na descrição, para poder discutir esse tema que é complicadíssimo. E se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir ele, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Eu tenho que fazer essa parte, porque é obrigatória de qualquer canal no YouTube. Enfim, vamos lá. Beastars, ele é furry? Não! E beleza, né? Acabou o vídeo por aqui. Mas se ele não é furry, por que a gente tem essa facilidade a classificar ele como furry? E o que é ser ou não ser furry? Bom, pensando nisso, esse vídeo vai ser dividido em três partes. Na primeira, em que eu falo de antropomorfismo e o significado do antropomorfismo com animais e narrativas. Depois a Debbie vai falar pra gente o que é furry, suas origens históricas e como a gente tende a ler o furry socialmente. Então vamos lá, eu sempre quis fazer isso porque eu acho que deixa qualquer vídeo muito sério. Capítulo 1. Antropomorfismo. O antropomorfismo, que aliás é uma palavra muito difícil de se pronunciar muitas vezes, é o ato de atribuir características humanas a objetos ou a animais, e é uma coisa que a gente sempre fez enquanto espécie. O cérebro humano se desenvolveu à base de reconhecer padrões, e a gente tende a atribuir padrões para as coisas, sendo elas reais ou não. E se a gente for pegar historicamente com o desenvolvimento das civilizações humanas, o antropomorfismo se manifestou em diferentes instâncias. A gente tem um antropomorfismo que eu vou chamar de base, que é o reconhecimento de características humanas em animais. Tipo, o gato tá sorrindo, você pensa que o gato tá feliz, ou o gato tá mais cabisbaixo, você pensa que ele tá triste. Depois isso se manifesta no antropomorfismo, que eu considero religioso, já que diversas civilizações, eles tinham não só deuses, mas entidades mitológicas que eram ou animais diretos, como os egípcios e os gatos, ou entidades que mesclavam características humanas com animais. E o antropomorfismo literário, que é onde Beastars se encaixa, apesar dele também ter muito do antropomorfismo de base de reconhecimento de expressões humanas em animais. Enquanto o antropomorfismo de base é aquilo que eu falei das características humanas no animal, no literário a gente consegue enxergar melhor como ele funciona e como ele influenciou o que a gente entende como furry. O fabulista grego Esopo, ele escrevia as histórias e os protagonistas das histórias eram os animais. Mas por que ele usava animais? Porque as histórias dele tinham um cunho de moral mais direta e seria mais fácil pro ouvinte, né, ou hoje em dia pro leitor, se identificar com as características que são intrínsecas àqueles animais sem ter que se projetar diretamente no personagem. A raposa é ardilosa, então a gente reconhece essa característica humana direta, ao mesmo tempo que a raposa, ela não é um ser humano. Então a gente projeta nossas características sejam melhores ou piores baseados nesse ser antropomorfizado. Mas isso já nos leva diretamente para o capítulo 2. Capítulo 2. A narrativa do antropomorfismo. Então, como eu disse mais cedo, Esopo era um fabulista que atribuía características humanas para os animais dentro das narrativas, e essa foi uma tradição que foi fortemente seguida no Ocidente, muito influenciada em períodos mais recentes da história humana por São Tomás de Aquino, que sempre trazia muito isso nos seus escritos, e também na modernidade, porque isso dá um apelo muito mais universalista para aquelas histórias. Pedro Coelho é um dos casos mais antigos que a gente conhece, né, de antropomorfismo recente na cultura de mídia, e para a cultura de massa a gente tem o desenho de Looney Tunes e uma série de outros personagens que são evoluções desses conceitos de antropomorfismo. Mas por que a cultura pop ela é tão fissurada em usar os animais e o antropomorfismo? É simples, porque não só você tem aquele apelo universal da gente conseguir espelhar características humanas diretas nos animais, mas você também tem o efeito de um didatismo direto lidando com aquilo. Basicamente, só de bater o olho num personagem que é um animal, você já imagina as características dele porque é intrínseca àquele animal. Eu lembro de uma piada visual muito boa que tem no quadrinho Black Sad, que o detetive, ele é um gato preto, e na narração em off, quando ele encontra um bandido, ele fala, eu não sei porquê, mas quando eu vi aquele cara, eu sabia que nós seremos inimigos naturais. E o bandido é um rato. Então esse efeito didático, esse caráter mais universalista, acabam guiando essas histórias que usam animais antropomorfizados, ao mesmo tempo que você tem uma liberdade de diluir temas mais pesados por não estar lidando essencialmente com seres humanos. Mais com a explosão do capitalismo e excesso de produção, cria-se também a cultura de massas, e essas narrativas que eu já citei como antropomorfismo, elas vão ganhando cada vez mais espaço, até que a gente tem uma explosão disso dentro de uma contracultura específica, e nos anos 90 a gente começa a enxergar essas coisas como furry, mas a Debbie vai falar isso melhor pra gente. O que seria o dito furry fandom surge mais ou menos no final dos anos 70 na América do Norte, junto com a noção de fandom em geral. Temos esses diversos artistas baby boomers, alguns independentes e outros inseridos no meio da animação para cinema e TV, que cresceram vendo as animações da Warner Brothers e Disney dos que eram chamados de animais engraçados. Isto é, animais antropomorfizados, porém ainda cartunescos o suficiente para que se tenha uma espécie de barreira entre o mundo deles e o nosso, e que servem para explorar a comédia e o caos em um ambiente sem as mesmas regras que o mundo real.
E aqui eu uso o termo mundo real para me referir tanto à nossa sociedade humana quanto a dinâmicas naturais entre animais de verdade. Esses artistas se interessavam pela ideia por trás dos animais engraçados, mas queriam algo mais ambicioso. Isto é, queriam explorar a ideia de personagens animalescos em um cenário que fosse adulto. E embora a palavra adulto carregue uma conotação sexual, isso não era sempre o caso. Muitas dessas histórias eram ficções científicas sérias, com o mesmo nível de discussão política de um Legend of the Galactic Heroes, só que estrelando animais antropomorfizados ao invés de pessoas. E o que começou como um grupo de artistas independentes se unindo pelo interesse comum de escrever sobre animais engraçados em situações não tão engraçadas, foi evoluindo para todo um movimento de pessoas que partilhavam desse apreço por animais cartunescos. Graças aos pequenos avanços na tecnologia da internet e o surgimento de coisas como o Bulletin Board Systems, uma das primeiras formas de comunicação entre civis que a web nos proporcionou. Essas pessoas se encontravam nos BBS e discutiam essas novas histórias mais sérias com protagonistas animais, e eventualmente a noção de furry fandom surgiu quando a ideia de animais engraçados já não era mais uma definição satisfatória para o tipo de história que esses fãs queriam ler. E desses encontros de pessoas surgiram logo em seguida as convenções, que em um primeiro momento compartilhavam o mesmo espaço que convenções de ficção científica e que faziam exibições de animes importados direto do Japão. À medida em que os furries se tornavam numerosos demais para dividir espaço com outros fãs, e se tornaram basicamente um grupo autônomo, a delimitação de eventos furries como espaços majoritariamente para adultos se fez necessária. Um dos aspectos do furry fandom que provavelmente contribuiu logo de início para o seu estigma, mesmo dentro do meio nerd, é que o furry fandom é um espaço extremamente queer. Aqui eu uso propositalmente a palavra queer ao invés de LGBT, mesmo ela não dizendo muito para o nosso contexto brasileiro, porque embora a comunidade também seja extremamente inclusiva quanto ao movimento LGBT, a relação dos furries com sexualidade é muito mais complexa do que só isso. Muitas vezes estamos falando de uma sexualidade mediada pela fantasia dos personagens antropomorfizados, que ultrapassa barreiras de gênero e orientação sexual que pode parecer realmente estranha para quem vê de fora, ainda mais se levarmos em consideração a sociedade dos anos 90 em plena crise da AIDS. A noção do furry como um degenerado sexual surge exatamente nessa época em que programas de auditório que expunham gente bizarra para o público conservador médio eram muito populares. Que o público nerd mais amplo tenha comprado esse estereótipo provavelmente tem a ver com a forma como esses espaços foram colonizados por homens cisgêneros héteros, em sua maioria brancos, que rejeitavam qualquer outra forma de fandom que não fosse a deles. Então, quando olhamos para obras como Beastars, em que personagens que são animais antropomorfizados têm uma sociedade similar à nossa, e, dentre outras coisas, abertamente fazem sexo uns com os outros, nossa primeira reação pode ser a de que isso é coisa de furry. Mas embora Beastars absolutamente seja popular no furry fandom, a origem dos furries a partir dos animais engraçados das animações da Warner Bros. E Disney cria uma distinção muito importante do que é uma história furry. Por mais sérios que sejam os temas tratados, não é explicitamente sobre a nossa sociedade nem sobre a natureza, e sim uma fantasia escapista a partir de um mundo habitado por animais antropomórficos. Em outras palavras, em histórias de furries para furries, a dinâmica de predador e presa praticamente não existe, porque esse não é o foco, e por mais que se possam ter tramas sérias, o fato dos personagens serem animais não é uma ferramenta de roteiro para falar de questões sociais verdadeiras. Na verdade, pesquisando para esse vídeo, eu descobri que os furries têm um termo semi-pejorativo para se referir a histórias como Beastars, em que as dinâmicas da natureza são usadas como metáfora para a nossa sociedade. Coelhos de colete. Então, apesar de tudo, Beastars não é furry, e sim uma história sobre coelhos e lobos de coletes. Depois dessa aula foda que a Deb deu pra gente, né, só resta concluir que Beastars não é furry, mas a gente tende a reconhecer como furry justamente porque a gente enxerga o antropomorfismo e as características sexuais do antropomorfismo como uma coisa furry, mesmo que a definição de furry seja mais complexa que isso. Então Beastars não é furry. Mas se fosse tudo bem, eu sei que o comentário generalista de Beastars ser furry, ele funciona em duas instâncias, né? A comunidade furry fica bolada por não achar que Beastars é furry o suficiente, e a galera que só gosta de Beastars fica incomodada de ser taxado como furry. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o problema da coisa ser furry? Então, agora eu tô com a Deb aqui ao vivo, dá um oi, Deb. Olá!
E eu queria perguntar, Debbie, eu acho que quando comecei a fazer esse vídeo eu tava meio empenhado também em mostrar que Beastars não é furry e tal, mas acho que depois do nosso vídeo eu tive um outro olhar, assim, sobre o furry e a recepção social do furry, e eu percebi que, tipo assim, mesmo se Beastars fosse, né, meio que tudo bem ele ser furry, sabe? Tipo, furry é só uma característica que no fim não quer dizer nada a não ser uma classificação, né, póstuma que a coisa recebe. Não sei se teve muita essa impressão. Eu admito que eu acho que o furry é uma categoria de fandom que ele é o saco de pancadas do resto dos nerds, né? Porque eles são, dentre os esquisitos, eles são os mais esquisitos. Então, eu acho que é por isso que muitas vezes a gente tem esse preciosismo de que isso aqui não é furry. Porque se isso aí for furry, eu posso ser furry. Eu não sou tão esquisito quanto esses esquisitos. Não, eu acho que você até estabeleceu muito bem, assim, na sua parte do vídeo, né, como, tipo, no fim, a nossa própria percepção, né, e o nosso preconceito também tá muito mais ligado a uma predominância mais heteronormativa dos fandoms, né, e, tipo, como, no fim, a gente acaba negligenciando uma série de coisas boas, que é, mesmo que elas fossem furry só pelo fato dela ser furry, mais ou menos o que acontece com o ecchi em animes, ou, sei lá, o próprio chibi também, que é um recurso que o pessoal usa muito pra fazer comédia, né, acho que pra quem tá de fora da determinada comunidade, a gente tende a ver com maus olhos, mas no fim a gente tinha que só aceitar isso mesmo como uma parte intrínseca do que a gente tá consumindo. Sim, e eu acho que eu fui perdendo o meu próprio preconceito com os furries ultimamente, porque eu não sou furry, mas eu sou fujoshi, né? Eu gosto muito de BL, de chips gays e coisas assim. E ultimamente tá tendo uma reação muito, assim, estranha e conservadora contra o BL, muitos discursos de que se mulheres escrevem, então é fetiche, é errado. E eu sinto que dá pra traçar um paralelo, sabe? E eu acho que, não sei, a gente tá vivendo um período de controle sexual muito estranho nas coisas nerds e nos fandoms, que eu acho que se for pra ser conspiratório, dá pra traçar com o fato, né, de que Disney e grandes companhias querem lucrar e vender coisas e perceberam que o nerd é um consumidor lucrativo, mas ao mesmo tempo quando você vira um consumidor, as coisas tendem a se higienizar. E aí, de certo modo, eu acho que a gente até, às vezes, sei lá, olhando de fora, o furry meio que é a última fronteira, né, do que é a coisa de fã mesmo, que não é comercial. Nossa, assim, eu tenho muito essa impressão também que, tipo, por mais que a gente esteja radicalizações de linguagem na internet, né, com shitpost e essas coisas, eu acho que o conteúdo horny posting, assim, tipo, esses posts com essas coisas são mais explicitamente sexuais ou excitadas, sabe? Sei lá, essas piadas que a gente compartilha com personagens, se é gostoso ou não, tipo, ele é sempre mais mal recebido, assim, sabe? Não sei se você pensa muito isso também. Eu penso, e é uma coisa que é muito bizarra. Começou com personagens de animes que teoricamente são adolescentes, mas que na prática não são, sabe? Tipo, o Jotaro do JoJo's Bizarre Adventure na parte 3. Tipo, ok, ele tem 17 anos, mas ele não existe e ele não parece com remotamente nenhuma pessoa de verdade de 17 anos. Então, sabe, a pessoa fazer horny posting sobre o Jotaro na parte 3 de JoJo's Bizarre Adventure não vai provocar coisas ruins na vida real como fazem parecer pelos discursos. Eu acho que... pra mim é muito preocupante ver gente muito novinha, sabe? E que às vezes é LGBT e que tá comprando discurso anti-LGBT sem perceber, porque acha que, não, mas isso aqui não, que eu tô falando não é homofobia, isso aqui deveria ser bom senso, eu tô me protegendo e eu estou protegendo outros menores de idade, só que os menores de idade que essa pessoa tá protegendo são desenhos, são pixels numa tela. Mesmo entre a gente que é de esquerda, eu percebo que tá rolando muito um viés mais conservador pras coisas, né? E às vezes é uma coisa que você muito bem pontuou naquele seu vídeo, né? Que você fala sobre um falso progressismo de mercado e é um progressismo que, no fim, tá só repetindo ideias conservadoras. E eu acho que, tipo, isso tá rolando muito, assim, com os fandoms de maneira geral, né? De, tipo, as pessoas, elas estão repetindo, sei lá, o que qualquer tiozão de 40 anos falaria, né? Mas com viés de que, não, estou fazendo isso para proteger as pessoas, então no fim eu tô fazendo isso por uma boa causa social, né?
Sim, essa coisa, eles conseguiram cooptar o ativismo para reproduzir discurso conservador e de direita, e o pessoal nem percebe isso, e você não consegue fazer com que eles percebam. Uhum. Sim. Então é isso, né? Eu acho que a dica pra você que tá consumindo, jovem furry ou pessoa não furry, se você não é furry, para de julgar os furries, e se você é só um jovem furry, simplesmente aceite e seja feliz com como você é, sabe? Porque o fato de você estar comprando o desenho que alguém faz na internet não vai te tornar melhor ou pior do que ninguém também. Eu acho que as pessoas que ficam muito obcecadas com a forma que os outros consomem, não tanto mídia, mas como interagem com personagens ficcionais, eu acho que vamos lembrar que o mais importante é como você trata as pessoas na vida real, tanto dentro do seu fandom quanto fora dele, no mundo. É mais importante isso do que, sabe, você desenhar uma personagem de anime de shonenzinho de luta de biquíni e ela tem 17 anos, sabe? Uhum, com certeza. Então é isso, se você gostou desses vídeos, se inscreva no canal. Conheça também o canal da Debbie, que é o Entre Textos, que tem ótimos vídeos e ensaios aí. Digo, sem medo nenhum, que é o melhor canal de vídeo e ensaio de anime do Brasil. Então é isso, até semana que vem com o próximo vídeo.